Bom dia, igreja. A leitura se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos de 18 a 23. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos 18 a 23. Vamos ler juntos? Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Palavra do Senhor. Está ligado? Ligado. Bom dia a todos. Aqueles que nos visitam de outra congregação, aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a cada um, e eu fico até mais tranquilo agora, como o Tiago disse aqui, de mim eu não tenho nada para falar para você, mas do nosso Deus, aquele que nos completa, pelo Espírito Santo do Senhor, nós temos coisas para compartilharmos e crescermos juntos. E hoje eu estou muito feliz. Meu coração está assim, tempo de saltar, ver a minha família em Cristo e ver minha família toda aqui reunida, para mim, não tem preço, não tem preço. Ele sabe o quanto eles são importantes para mim aqui. E celebrar, né? Celebrar é muito bom. Eu gosto muito de celebrar aniversário, essas coisas, e muitos não. E hoje nós temos uma pessoa aqui, uma irmã muito especial, que está completando mais um ano de vida, e é momento de celebrar. Eu vou pedir a Patrícia que fiquem de pé, nós vamos bater uma salva de palmas para a irmã, que ela está fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe. Amém. Que Deus te abençoe e te dê muitos e muitos anos de vida na presença dEle. Como o Jaime falou mais cedo aqui, né, que eu ia montar um time de futebol do Jairo, Jair e Jaime. Quem não gosta de futebol? Quem não conhece futebol? E por falar em futebol, né, Tiago? Já fomos campeões aqui, né? Temos uns campeões aqui, né? Kevin, Guilherme, Tiago, nós fizemos parte de um campeonato, eu e Tiago acompanhando os jogos, que não aguentamos mais correr. Irmão, ser campeão é muito bom, tá? Lute para você ser campeão também. E expectativas, vamos dizer um pouco de expectativas. Qual a expectativa que às vezes criamos? Imagina que agora, todo mundo aqui, a maioria conhece o Lar Cristão. Sábado a turma se reúne para ter um bom futebol, um jogo legal. E, de repente, sempre é autorizado levar convidados. Aí, nesse levar os convidados, vamos que, no próximo sábado, o Andrezinho leve um convidado e chega lá e já tem, eles fazem uma lista antes,
e tem aqueles 4 times e todo mundo quer jogar, e o Andrezinho está com um convidado e ele fala assim, esse meu amigo, ele veio de fora, ele joga, ele é um profissional, ele joga no interior lá de Portugal, lá para aqueles lados, ele é profissional, ele é excelente. Quando sair para dividir os times ali, todos vão querer ganhar para poder pegar, para poder ficar com esse profissional do lado do seu time, para que ele não perca, para que vão ganhando mais. Então, expectativas, e depois mais para frente a gente volta nesse, o porquê dessas expectativas. Expectativa de quê? Que com esse profissional, nós vamos ganhar tudo. Com esse do nosso lado, né, Jaime? Nós vamos ganhar todas aqui hoje. Então, daqui a pouco, se der tempo, nós vamos chegar nesse momento, nessa parte da expectativa. Então, nós vamos ao texto, Lucas capítulo 7, de 18 ao 23. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Que coisas que os discípulos de João contaram para ele? Os discípulos de João, eles estavam vendo as coisas acontecerem, então eles chegaram até João e começaram a contar o que estava acontecendo. Começaram a dizer para João o que estava acontecendo. Sabe aquela ansiedade que você tem de contar as coisas boas, as novidades que estão acontecendo, Mateus? Imagina os discípulos todos ali, reunidos ali, e junto de João. João, você tem que ver o que está acontecendo. As pessoas estão sendo curadas, as coisas estão acontecendo. João, ele curou o servo de um centurião. Aí o outro, de repente, ansioso, né, Tiago? Ele fala, não, mas não foi bem assim, não. Ele nem precisou de ir lá, ele apenas deu uma palavra e ele foi curado. Sabe quando nós reunimos em família? Quando reunimos em família lá em casa, que vamos contar algum assunto, e eu creio que na sua família também é assim, que você viaja ou alguma coisa, e cada um quer contar alguma coisa, algum detalhe, e às vezes vamos falando até por cima do outro, não, mas aconteceu, foi isso, aconteceu assim, e aquela ansiedade de contar para João as coisas que estavam acontecendo, aí o outro vira e fala, não, mas não é só isso não, acredita, João, você não acredita, estavam chegando na saída de Naim, da cidade de Naim ali, e havia um cortejo fúnebre, uma tristeza só, lembra que nós falamos aqui, de que Jesus ressuscitou, o filho da viúva de Naim, lembra que nós comentamos isso? Da alegria, aquela tristeza de uma multidão, e do outro lado uma alegria, e eles contando, não, e ele parou esse cortejo, João, ele encostou no caixão, e ele deu ordem, e aquele morto ressuscitou, e aquela ansiedade, e muitas coisas estão acontecendo ainda, João, você não imagina, muitos milagres, Marden, muitas coisas acontecendo, e imagina João, vamos voltar, imagina você naquela cena, João ouvindo essas coisas, e quando os discípulos vão saindo, João continuando aí, eles contou essas coisas, chamando 2 deles, vou abrir um parêntese aqui, nem tudo nós falamos com todas as pessoas, eu aprendi com um irmão mais velho aqui, né, Jaime, que nem tudo você fala com uma pessoa que ela não aguenta te ouvir, com um irmão que não aguenta te ouvir, a sua falha, porque muitas das vezes, ele olha para mim, para você, o Luiz não erra de forma alguma, é um cristão, não, ele tenta não errar, ele luta para não errar, mas ele erra, e quando ele vai contar, vai confessar essa sua falha, essa sua dificuldade, ele vai procurar um irmão que tem sabedoria para ajudá-lo, imagina ele procurar um jovem na fé aqui que está chegando agora, que escândalo pode causar. Obrigado, meu. Muito obrigado, viu? Imagina isso acontecendo. Ele chama 2, fechando parênteses. Então, quando você for falar alguma coisa, João esperou, porque de repente muitos dali poderiam não aguentar ouvir o que ele ia dizer. O que ele ia dizer? Mas ele chamou 2, Gabriel. 2 deles e falou para eles: olha, vamos continuar o texto aí. Chamando 2 deles, e enviou ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Irmãos, olha que interessante, essa pergunta de João, ele pergunta, és tu? Ele envia para perguntar, por que ele não foi perguntar? Por que ele não foi perguntar? Pode dizer alguém? Porque ele estava preso, injustamente João Batista estava preso,
e ele envia para perguntar se era Jesus. Um momento de dúvida. No momento de dúvida, no versículo 19, não é dúvida, aquele mesmo João Batista, irmãos, que com ousadia ele desafiava os líderes religiosos da época e dizia para eles: raça de víboras, arrependei-vos. Aquele mesmo João Batista, Marden, que em João, no início de João, capítulo 1, 29, quando ele olha e vê Jesus em sua direção, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele mesmo João Batista, que ele anuncia e fala que Jesus, que dá testemunho de que Jesus é o Filho de Deus, aquele mesmo João Batista, ele estava em um momento de dúvida. Ele estava preso, angustiado, ouvindo todas as coisas acontecendo, e ele que esteve ali, aquele João Batista que batizou o próprio Jesus, no Rio Jordão, e que ele, como o Espírito, como em forma de pomba, ele vê pousar, e ele ouve audivelmente a voz de Deus dizendo: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Ele teve dúvida. Vai e pergunta a eles, pergunta para ele, se é ele, ou se eu tenho que esperar, se temos que esperar outros. Você tem alguma dúvida? Você tem dúvida em algum momento da sua caminhada na fé? Exatamente, por alguma razão, para João Batista ali, Jesus não apresentava ser exatamente o tipo de Messias que João esperava. De repente, olha as expectativas aí novamente. De repente, a expectativa de João é que Jesus iria derrubar os governos romanos, e que Jesus não estava trazendo o juízo aos malfeitores ali daquela época, naquele momento, expectativa para o momento, porque o juízo veio, expectativa para o momento em que Jesus, ele sofreu o juízo na cruz, a expectativa deles ali, ele diz, vão, né, e ele queria dizer o que Jesus, será que João queria ouvir o que Jesus, aquilo que ele estava somente preparado para ouvir aquilo que ele queria ouvir? Ele não esperava. Expectativas muitas das vezes são frustradas, porque enquanto isso, todas as coisas estavam acontecendo, João Batista estava preso injustamente por denunciar os pecados do rei Herodes Antipas. Dúvida? Será que é você mesmo, primo? Porque João Batista era primo de Jesus, aquele que quando Maria, ela sai e vai até a cidade onde está Isabel, ele salta de alegria para o nosso rei. Ele diz, será que é você mesmo, primo? Expectativas. João no vento, ele saltou de alegria. E agora? Será que eu e você passamos por alguns momentos de dúvida? Porque a Escritura diz que o maior nascido de mulheres, ele teve dúvida. Qual é a sua dúvida? Em qual momento a sua fé, ela chega a balançar? Porque muitas das vezes você pode dizer, por que isso comigo? Por que aconteceu comigo, Gisele? Sou fiel, congrego todos os domingos, faço parte até de um grupo familiar, estou presente em todas as reuniões. Por que aconteceu isso comigo? Muitas das vezes essa dúvida, se ela não chegou na sua mente, ela pode chegar. Por que isso tem acontecido comigo? Será que Jesus está vendo o meu sofrimento, Carlinhos? Muitas das vezes você pode se perguntar isso. Será que Jesus está vendo o meu sofrimento? Tantas coisas acontecendo. Eu olho para o lado, eu vejo o ímpio prosperar. Eu vejo o ímpio vendendo saúde. Eu vejo o ímpio a cada dia mais se progredir no seu trabalho, na sua vida financeira. E eu que sou tão fiel. Por quê? Será que já passou isso pela sua cabeça?
Será que se chegar a passar pela sua cabeça, você está preparado? Você está firmado na rocha? Injustiça no seu trabalho. Quantas e quantas vezes, tenho certeza que vários irmãos aqui já passaram por injustiça no seu trabalho. João Batista estava preso injustamente. Jesus foi crucificado injustamente. Mas agora, será que não vai acontecer comigo? Não vai acontecer com você? Porque você é fiel? Eu queria te dar uma notícia que não ia acontecer de forma alguma, que se você for fiel, você vai sempre prosperar, você vai sempre ter saúde, você vai sempre estar assim, e te colocar para cima. Mas o meu intuito também não é colocar você para baixo aqui, você sair daqui cabisbaixo. O meu intuito aqui é te falar a verdade. Não é te enganar com palavras coceirinhas para o seu ouvido e você gostar. A verdade é que a doença chega, o desemprego chega, a injustiça chega. Agora, como é que eu e você vamos lidar quando chegar? Vamos abaixar a cabeça e dar umas de coitadinho? Recuar? Eu não vou servir mais a Deus. Aquele menino mimado, chorão, eu não vou nem mais, eu não vou congregar, os irmãos, ninguém se preocupa comigo, ninguém me ajuda, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Ele nem sabe às vezes porque você está falando, porque antes de terminar a reunião, você vai embora correndo, não tem tempo nem de saber um pouquinho de você, para que eu possa, ou o outro possa te ajudar. Às vezes eu não, você às vezes não tem uma intimidade comigo, mas você tem com o outro. Será que estamos preparados? Desilusão com pessoas, na família, até mesmo aqui, irmãos, quando congregamos juntos, porque infelizmente, aqui não é um lugar de pessoas perfeitas, tá bom? Coloca isso na sua mente. Quando você vê o seu irmão errar, quando você vê o seu irmão pecar, não fica apontando o dedo para ele, só querendo julgar e criticar e matar a fé dele, não. Olha para ele com amor e com misericórdia, não é, Léo? Assim como Jesus olhou para você, porque quando ele olhou para mim, ele não viu nada de bom, nada. Quando ele olhou para você, eu não sei, né? Não é o Marquinhos que gosta quando eu falo, às vezes você, irmão, né, é mais santo do que eu, ele olhou e viu você lá, perfeitão. Tenho certeza que quando ele olhou para mim, ele foi lá no poço de lama mesmo, falou, vem aqui. E foi ele, porque por nós só você nem consegue nem dar o primeiro passo. É por ele. Eu sempre falo aqui, gosto sempre de refrisar. Está refrisando nossa mente. Irmãos, você não aceita Jesus. Você não é tão bom assim. O perdido é você, era você. É Ele quem nos aceita. É Ele que nos aceita, Carlinhos. Ele nos chama do jeito que estamos ali, ó, naquele poço de... e vai trabalhando e tratando com as nossas vidas, e você vai vendo as coisas velhas ficando para trás, e falando, nossa, obrigado por esse Deus misericordioso. Aí, passando essas coisas, muitas das vezes questionamos, perguntamos a nós, será que eu estou no caminho certo? João Batista, primo, é você mesmo? Essa era a pergunta de João Batista. Muitas das vezes é a nossa. Porque quando você tem certeza que está lutando por uma coisa certa, você continua na batalha, né? Mas quando você começa, será que eu estou no caminho certo? Será? E você começa a vacilar, joelhos trôpegos, né? As mãos falhas e fracas, como diz lá em Isaías. Mas é nesse momento aí, é nesses momentos dessa dúvida, dessa dificuldade, é que nós não devemos nos afastar uns dos outros. É que eu não tenho que pensar que está todo mundo aqui contra mim, que é eu contra o mundo todo, eu contra todos. Não. É nesse momento é que nós vamos congregarmos mais, vamos procurar estar mais juntos. Para quê? Para que a sua fé me contamine, para que o seu entusiasmo me ajude, para que a sua luta sirva de exemplo para saber que eu não estou sozinho, para que a sua dúvida, porque dúvidas virão, se não veio ainda. Você vai me falar, eu também tive dúvida, mas é esse,
Esse é o único caminho. Porque Jesus, irmão, quer você queira, quer outro queira ou não, só Jesus, Ele é o único caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Não tem outro. Todas as coisas, todas as dificuldades você passando, dúvida, pergunte para quem? Pergunte a Jesus. Ah, mas Ele não está aqui, como é que eu vou perguntar a Ele? Eles podem perguntar lá. Meu irmão, quando orares, vai para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto, e ora ao Pai em secreto, e o Pai que estiver em secreto, te recompensará, Ele vai te ouvir, Ele te ouve, Ele não é surdo, os ouvidos dele estão atentos ao nosso clamor, Ele vai nos ouvir, e muitas das vezes, as dificuldades e as lutas que eu e que você passamos e enfrentamos, elas servem para que cresçamos, para que possamos ajudar outros a passar por lutas e dificuldades. Quantos irmãos nós vimos aqui passando por lutas, por enfermidades, por desemprego, por problemas com família, com vários problemas, problemas emocionais, mas nós temos visto que pela misericórdia de Deus, estão todos aqui firmes. É o Senhor que tem te sustentado, meu irmão. Olha para trás, olha, tudo isso está acontecendo e eu continuo de pé, porque o Senhor tem me levantado, porque o Senhor é comigo, porque o Senhor é contigo, porque se for por você mesmo, nem da cama você teria levantado hoje, teria chegado do trabalho e ido dormir, não é? Não desanima não, não deixa as pequenas coisinhas te desanimar, te tirar do caminho não, porque as nossas expectativas, muitas das vezes, até na maioria delas, elas não acontecem da forma que esperamos, como eu falei do futebol, lá é óbvio que se vai chegar um profissional, ele vai aproveitar, e vai aproveitar da nossa inocência, e vai fazer tudo ali, mas muitas das vezes não é assim, e principalmente, Kevin, com Jesus, ele não se move, ele não age, ele não trabalha de acordo com a minha expectativa, com aquilo que eu quero, porque se o próprio Jesus, ele diz para o Pai, Pai, seja feita a sua vontade e não a minha, e muitas das vezes, hoje nós queremos inverter, Marta, nós queremos dizer, tem que ser feita a minha vontade, porque senão eu vou embora, espera aí, já passamos desse tempo, nós já estamos maduros para entender que não é assim, e a verdade é essa, vai ser feita a vontade de Deus, vai ser feita a vontade de Jesus, por quê? Porque Ele é soberano, e Ele não veio para fazer ou satisfazer a minha e a sua vontade, porque Ele é Senhor, Ele não é um gênio da lâmpada, sabe aquele filme que você assiste lá na Netflix, de repente aparece um gênio lá, achou uma lâmpada lá, olha que legal, 3 desejos e vai ser, Ele é muito mais do que o gênio da lâmpada, porque não é só 3 desejos, quantas vezes você peca e conta com a misericórdia de Deus, quem dera se fosse só 3 vezes na vida, Guilherme, que eu pecasse, eu já tinha perdido a batalha, já tinha perdido a guerra, perco muitas batalhas, mas a guerra eu não perco, porque o meu general é Cristo, e assim esse é o seu, e quando a dúvida vier, não se diminua como cristão, pensando que você é um irmão, que você não é mais, você é sim, você é um cristão, você é um servo, porque essas coisas podem querer pairar na sua cabeça, como tem um provérbio aí, o passarinho ele pode chegar a pousar aqui na sua cabeça, mas não deixa ele fazer ninho não, manda embora logo, não fica deixando as coisas crescerem aí não, e no versículo 21 você vê como a diferença, como Jesus nos trata, olha o versículo 21, que diz assim, olha, naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Imagina se Jesus, né, como ele nos trata com essa diferença nos nossos momentos de dúvida, assim como ele tratou Tomé, no momento de dúvida de Tomé, que ele aparece, e Tomé não está ali, aparece no cenáculo, todas as paredes e portas fechadas, e Jesus aparece, entra no meio e diz, paz seja convosco. Depois os discípulos contaram, né, Carlinhos, para ele, quando ele voltou, ele apareceu, eu não acredito de forma alguma, de jeito nenhum, se eu não tocar, se eu não ver, se eu não tocar nas suas, eu não acredito.
Uma semana depois, Jesus faz a mesma coisa. E com toda a misericórdia e amor do mundo, ele fala: Tomé, toca aqui, olha aqui as minhas feridas. Não duvide, crê somente. Não duvide. Naqueles momentos de dificuldades suas, não duvide de que Jesus é com você, de que o Espírito Santo é com você, de que as coisas estão acontecendo, mas de que Deus está vendo, que o Senhor está vendo todas as coisas. E se ela está acontecendo, não fugiu do controle dele, não. Com certeza fugiu do seu controle e do meu controle. Às vezes achamos que temos controle de alguma coisa, né? Achamos que a nossa vida é como se fosse um controle de televisão. Eu mudo a hora que eu quero, eu faço o que eu quero. Quem me dera se fosse assim. Controle nenhum, Gabriel. Não sei nem o que vai ser amanhã. Fazemos planos e planos e planos, mas Tiago mesmo ensina. Se vai dizer que você vai fazer alguma coisa, que vai comprar, que vai vender, é se Deus permitir. Porque senão você não vai a lugar nenhum. E nem eu. Então Jesus ele nos trata de uma maneira tão diferente, porque eu fico imaginando, né, no momento das nossas dúvidas, que se fosse muito de nós ali, imagina, ou eu ou você ali, de repente, os discípulos chegam para ali, vai falar comigo, com você, eles falam: pelo amor de Deus, você não viu não? Você batizou ele, as coisas aconteceram, não acredito que você está duvidando. E muitas das vezes é assim, o irmão chega para você, ou eu para um outro, e vai falar alguma coisa, ao invés de abraçarmos, nós vamos querer, né, André, ler meia dúzia de versículos para ele, dizer que é isso assim. Ele já sabe, irmão. Ele precisa que você o abrace e o ouça. Ele está precisando do seu ouvido, não do seu sermão, não da sua teologia sem amor. Teologia sem amor é nada, né? Tudo sem amor não vale nada. E principalmente, como que teologia sem amor, onde você faz isso? Conhecimento de Deus sem amor, aonde? Jamais. Então, ele trata de uma maneira toda serena e tranquila. Ele começa a dizer e mostrar o que está acontecendo, Leonardo. Fala para ele, olha, tudo que está acontecendo. Esse segundo ponto aí, ouça Jesus, ele diz aí, olha, conte a João o que está sendo feito. É como se ele estivesse fazendo uma alusão, não no literal, né? Mas ele estivesse fazendo uma alusão lá no profeta Isaías, que Isaías fala de muitas coisas. Isaías traz um misto na sua profecia de milagres e grandes sinais. Ele fala para ele, olha, João, veja, conta para ele o que está sendo feito. A escritura está sendo cumprida. Veja, ele traz isso aí, veja aí, os cegos estão vendo, os milagres estão acontecendo. Veja isso, João. Os grandes sinais estão acontecendo. Agora, esse juízo imediato aí, que às vezes também Isaías fala muito do juízo, não era para aquele momento. Muitas das vezes, a nossa perspectiva é para agora. Mas não foi no exato momento que Jesus veio e que já foi o juízo, não é? Ele vai e diz, conta para eles isso aí. E Jesus mostra para João que as coisas não vão sair do jeito que ele imaginava, mas conforme a sua vontade. Muitas das vezes as coisas não vão sair da forma que você imagina. E eu tenho certeza que já saiu muitas e muitas e muitas diferente do que você imaginava, não já? E das minhas também. Quantas vezes eu faço muitos planos e não acontece nada daquilo. Mais para frente, aconteceu coisas melhores. Ou piores também, mas e aí? Deus vai deixar de ser Deus? Jesus vai deixar de ser seu Salvador porque não aconteceu do seu jeito? De forma nenhuma. Não é? E no versículo 23, olha que interessante, para a gente finalizar, porque o tempo já está esgotado. Jesus fala assim, as coisas estão todas acontecendo aí, e tem mais, hein? Nem foi falado lá, até os mortos estão sendo ressuscitados, porque o filho da viúva de Naim também foi ressuscitado. Aí ele continua, do versículo 23, ele fala assim, Jesus fala, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa.
Não se escandalize criando um Jesus conforme as suas vontades e os seus desejos. Porque se eu e você criarmos um Jesus conforme a minha vontade, conforme os meus desejos, eu vou me escandalizar. E você também. Porque as coisas não vão acontecer do jeito. Talvez você seja preso injustamente. Não sei, mas como eu vou ser preso? Não sei. Talvez um dia você vai ser preso injustamente. Espero que não, tá? Nem eu. Mas se um dia você for preso injustamente, talvez a doença não vai ser curada. Sua vida ou a de um irmão vai ser ceifada. Muitas das vezes, nós vimos e temos testemunhos que muitas das vezes foi curada e nós cremos que o nosso Senhor é poderoso para curar. Mas se não for, não se escandalize por isso. Porque o meu irmão não foi curado. E talvez a injustiça no seu trabalho pode continuar, permanecer e prevalecer. Talvez a sua desilusão com pessoas. Não se escandalize. Creia que Jesus é o único caminho. E se você tiver dúvida, meu irmão, não fique na dúvida. Pergunte para Jesus. Porque Ele vai te responder. Porque Jesus está vivo. Vou pedir aos irmãos que fiquem de pé. Eu vou pedir ao João Carlos que encerre para nós com uma oração.